O Federal Reserve mantém as taxas de juros. O que significa isso para o Donald Trump? Significa que eles não querem entrar no jogo do Donald Trump. Querem manter porque existe uma insegurança muito grande. Não se sabe se vem inflação com queda de consumo, se vem inflação com aumento de consumo. Aumento de consumo é muito difícil, né? Porque com esse problema todo aí com a China, aumentar o consumo, só se o Donald Trump abandonar essa conversa fiada, né? Mas eles não sabem. Eles não sabem, eles querem saber quem que vai ganhar essa briga, se é a China ou os Estados Unidos, quem que vai ceder. Um dos dois tem que ceder, né? Porque os dois estão perdendo, né? E a China me parece que não está nem um pouquinho disposta a perder, porque ela sabe da intenção dos Estados Unidos, que é manter o povo chinês pobre. Essa é a verdade. Então, mantém a taxa de juros, mas obviamente, contraria bastante o Donald Trump. Não tanto quanto se aumentasse a taxa de juros. Se aumentasse a taxa de juros, desse um problema sério. Aí ia causar uma guerra terrível, com risco de vida aí tanto para o Jeremy Powell quanto para o Donald Trump. Então, mantém. O que acontece? As bolsas vão se manter instáveis, voláteis, porque vai depender de notícias aí das tarifas. Continua então a mesma coisa. Vão aumentar, a bolsa vai aumentar quando a notícia for boa, vai cair quando a notícia for ruim, vai ficar nessa tensão, nesse nervosismo aí. Eu li uma entrevista de um estudante brasileiro lá nos Estados Unidos, que ele disse que a indefinição está matando ele. Se os caras definirem que não vai ter dinheiro para o salário dele, porque é pesquisador, né? Não vai ter bolsa de estudos, ele já faz as malas e volta para o Brasil e vai tocar a vida dele. Agora, não saber o que vai acontecer, o cara, de repente, sai na rua, chega lá, a polícia do Donald Trump lá e deporta o cara. Esse que é o problema. A indefinição. Tá todo mundo tenso. Fiz aí no vídeo passado, publiquei, li a carta, né, da Susan, que é a presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Eles disseram claramente, veja no vídeo anterior, disseram claramente que não aguentam 30 dias. Eles não têm caixa. As pequenas empresas americanas não têm caixa. Tem dívida, não tem caixa. Não tem poupança. Só tem dívida. O americano não tem poupança. Se não tivesse dívidas, pelo menos, já estava bom. Agora não. Eles não têm poupança e têm dívidas. Dívidas grandes. Que colocam em risco assim, as residências deles, que colocam em risco as empresas deles, os negócios, o ganha-pão deles. Coloca em risco o ganha-pão deles, entendam, gente? Isso é renda, é trabalho, é emprego, é coisa séria. O cartão de crédito que eles devem lá, o máximo que vai acontecer é perder o cartão de crédito lá, depois recupera. Agora, perder casa, porque tem muito empréstimo vinculado. Os caras colocam como garantia a casa deles. Então, perder a casa, perder a empresa, perder o negócio. Porque, obviamente, quem que vai conseguir se manter? Aquele que tem um caixa para aguentar até o Donald Trump resolver ou resolverem com o Donald Trump, um dos dois. Então vai afunilar muito, gente. O que é isso? Concentração de renda. De novo a concentração. Quando o mundo precisa de distribuição de renda, vem mais uma na cabeça do mais vulnerável. É sempre assim. Quando que vai mudar, gente? Quando que vai mudar? Vai precisar acontecer uma catástrofe para mudar? A gente está caminhando para isso. Ou é uma catástrofe climática, ou é uma guerra mundial, ou é um desemprego sensacional, fora de série, como aconteceu na quebra da Bolsa de Valores de 29, uma quebradeira generalizada. Então é isso. Manutenção dos juros é isso. As famílias continuam endividadas, não vão poder refazer os seus empréstimos. Se baixasse os juros, poderia pegar dinheiro a juros mais baixos e, de repente, dar uma melhorada aí na situação das dívidas passadas. Mas mantendo, não tem a menor chance de fazer isso aí. Então tá aí. Toda essa confusão. Agora, o que eu quero deixar bem claro é exatamente essa briga que existe entre Donald Trump e o Federal Reserve. É uma briga de cachorro grande. Né?
Uma briga de cachorro grande. É o desalinhamento. Existem forças, embate de forças muito grandes lá nos Estados Unidos. Você tem aí o eleitor do Donald Trump que ainda apoia ele, certo? É uma massa de eleitores grande, grande, não é pouca coisa não. Tudo bem, a rejeição dele está aumentando, mas ainda tem muita gente apoiando ele. E do outro lado você tem um capitalista. Um capitalista que é aquele cara que vive de negócios, vive de especulação, vive de renda, compra e venda de títulos, né? Wall Street e Federal Reserve. Federal Reserve que representa ali os banqueiros, né? Os banqueiros. E Wall Street que representa aqueles especuladores da Bolsa de Valores, né? Os intermediários, os operadores de câmbio e assim por diante. Pessoal que gosta de ganhar dinheiro sentado numa cadeira confortável e com um belo ar-condicionado. Aí que tá. De um lado você tem o trabalhador americano, o aposentado americano, o que está abaixo da linha de pobreza. O que está abaixo da linha de pobreza não tem muito poder. Mas poder para sair da rua e quebrar uma vidraça, uma vitrine do supermercado e invadir, ele tem. Esse poder ele tem. Você está entendendo? São 37 milhões de pessoas com esse poder. De ir para a rua e tocar o fervo. Olha o caos. Olha o caos. Mas é o que dá, gente. É o que dá. Não aceita, sabe? Não aceita a situação. O americano não aceita a situação. Se aceitasse, a situação ficava mais fácil, né? Pô, não deu certo, faliu o nosso sistema, vamos dar 2, 3 passos para trás e vamos reconstruir o país, mas não, aqui dá passo para trás. E não esqueça, no salto em vara, o cara tem que dar 8 passos para trás para saltar, senão não consegue. Não é assim? Se ele tentar, o recordista mundial vai tentar saltar o salto em vara dando 2 passos para trás, não consegue ter impulso para saltar. Tem que dar 8 passos para trás. A Rússia deu 8 passos para trás, a China deu muito mais, porque a China faz mais de um século que está dando passo para trás. E agora, nos últimos anos, está dando passo para frente. E os Estados Unidos quer sair de uma situação caótica assim, de uma hora para outra? De preferência sem esforço, sem austeridade, sem disciplina, sem fechar o cofre, nada. Quer manter a mesma vidinha. Mesma vidinha de carro zero, de viagem pra caramba, tudo a mesma coisa. Comendo fora todo dia, porque 37% dos americanos adultos dizem que comem fora todo dia. Ainda se comesse alguma coisa decente, mas com aquelas porcarias lá. Não, é. A situação é essa. A situação é essa. Tá? Não tem milagre, gente. Agora tem uma briga forte. Olha o pepino, hein? Porque Estados Unidos brigando com China e dentro dos Estados Unidos outra briga e o povo está começando a se organizar. Sabe aquelas imagens assim que aparecem nos medievais lá? Aquela linha de batalha lá na frente se formando e daí se forma outra linha de batalha aqui. Os comandantes mandam lá um mensageiro ou vão até o centro ali, trocam uma ideia. Se não der acordo, volto e começo a quebrar o pau. É esse o momento. É esse o momento. Porque não é só o trabalhador braçal da construção civil que já está sofrendo as consequências. Não, é o lojista, é o dono do café, da confeitaria, é o dono da confecção. São esses aí, meu. De onde vem o tecido? De onde vem o botão para colocar no vestido lá? O zíper? É tudo da China, meu. É tudo da China, cara. Os caras transferiram. É como se eu pegasse... Aqui em Curitiba, por exemplo, tem a cidade industrial aqui. Né? Então é separado, tem a cidade industrial. Tá? É mais ou menos como isolasse a cidade industrial. Se fosse só Curitiba, né? Se tivesse só Curitiba. Isolasse a cidade industrial. Ou um exemplo diferente. Vamos dizer, isolar São Paulo, que é o pulmão do Brasil. Pulmão industrial. Vamos criar uma bronca com São Paulo. Não precisamos de São Paulo. Quem é que... Aham, tá bom, filho. Não precisa, é?
Sim, não precisa, né? Você vai ver a hora que faltar papel higiênico, se você não precisa. Então, a situação é essa, cara. Mas você esperava o quê? Você esperava o quê? De um cara, de um caboclo com esse tipo de atitude. Aliás, os Estados Unidos tá uma maravilha, né? O presidente passado cumprimentava fantasma. Depois dos discursos dele, saía cumprimentando no ar, assim. E esse aí, cara do céu, o que está acontecendo com esse país? Cara? Meu Deus do céu, olha, eu acho que sim, psiquiatra vai ganhar bastante dinheiro, psicólogo, psiquiatra vai gastar. Se você está pensando em algum negócio, mudar, sair do ramo e tal, né? Ou ganhar, monte um consultóriozinho de psicanálise, hein? Psiquiatria, psicologia, terapeuta, holístico, consultoria de medicina ayurvédica. Indiana tá na moda. Porque o povo vai explodir a cabeça, cara. Pau! Vai arrancar a tampa da cabeça do americano. Não tem saída, cara. Não tem saída. Os caras vão ter que... O Donald Trump já disse assim, as crianças não precisam de tanto brinquedo. Realmente não precisam. Nesse ponto ele tem razão. Cara, ele conseguiu falar uma coisa que tem razão, meu. Não, deve ter passado um anjo naquele momento, assim, iluminou um pouquinho das trevas na cabeça dele e ele falou uma coisa. Realmente não precisa. O problema é que o povo americano acha que precisa, cara. Esse que é o problema. Porque você dizer pro indiano lá, o miserável da Índia, você não pode dar muito presente pra tua criança no Natal. O cara vai olhar assim. Como assim? Não estou entendendo. Não, você não pode dar muito presente. Meu, eu não dou presente nenhum, cara. Não dou, é um pote de arroz aqui e pronto. Nem sei como é que é o Natal lá. Mas enfim. A questão é essa. Uma coisa é você falar pro chinês que ele não pode ser consumista. Outra coisa é você falar pro indiano que ele não pode ser consumista. Outra coisa é você falar pro alemão que ele não pode ser consumista. Esses aí tudo bem. Alemão, japonês, eles entendem, já faz parte da cultura deles não ser consumista. Os outros não têm dinheiro mesmo. Agora o americano, cara, pá. Se o cara não bota o gelinho lá, o tal do gelinho no Natal, lá a vizinhança tem filme, tem comédia a respeito disso. Os vizinhos vão tirar satisfação. Por que não botou o gelinho? Por que não encheu de luz? Por que não sei o quê? Hã? A impressão que eu tenho é que se não mudar de iPhone, por exemplo, não mudar todo ano de modelo de iPhone, o adolescente surta lá. Surta. Como assim? Como assim? É a mesma coisa de pegar um adolescente aqui no Brasil e dizer que ele tem que fazer o quê? Ah, sei lá. Que ele não pode ter celular. É, mesma coisa. É equivalente a isso. Se pegar um adolescente no Brasil e dizer, não, a partir de hoje você não tem celular. É equivalente, é a mesma coisa. Se não trocar o modelo lá para o modelo mais novo, o cara vai sofrer bullying na escola. O quê? Você está com esse modelo aí? KKKK. Muito trabalho para psiquiatra, psicólogo. Muito trabalho. Sabe? Professor de yoga também. Os cursos de yoga lá. O professor de yoga vai ligar pro Dodô. Tudo bem, Dodô? Tudo que ele fala, tem o professor de yoga. Ah, ô, professor, tudo bem? Eu acho bom você voltar para as aulas aí, né? Quanto antes. Porque senão você vai acabar numa clínica psiquiátrica. É isso aí. Gente, aguardamos os próximos capítulos. Comente, marque um X, se inscreva, mande um valeu, compartilhe, torne-se membro. Tá aí, ó. O cardápio tá bom, tá? Mas faça qualquer coisa, só não fique parado. Até.